Atividades laborais no regime de home office e seus efeitos na motivação de trabalhadores. Então, os autores sou eu, Matheus Eduardo, a Alana Regiane Bueno de Andrade, professores Adalberto Dias de Souza, professora Heloísa Paula de Oliveira e professor Marcos Júnior Ferreira de Jesus. A instituição de ensino, Unespar, campus de Campo Mourão. Então, trazer um pouco agora sobre as considerações iniciais e a fundamentação teórica. Então, ali em 2019, né, na República Popular da China, surge então um alerta ali da OMS sobre a disseminação dessa cepa do coronavírus, que é uma família viral que causa doenças respiratórias. Então, ali com poucos dias, a OMS já viu o aumento de casos não só na China, mas pelo mundo todo, e aí ela reconhece essa designação como uma pandemia. Então, é um surto que ele abrangiu ali um nível global. E atrelado, então, aí, ao Covid-19, o home office ele foi instituído de uma forma contingencial e se apresentou ali como uma alternativa, uma forma estratégica das empresas, que elas seguiam ali as recomendações sanitárias vigentes e os seus trabalhadores continuavam exercendo as suas atividades. E então, trazendo aí sobre a sigla do home office ou teletrabalho, na literatura existem diversas nomenclaturas, mas o conceito em si, na legislação brasileira, seria a prestação de serviços exercidas fora da dependência do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação. Então, ele pode ser caracterizado ali como uma dinâmica de trabalho à distância, que ele é realizado fora da sede da empresa, e não necessariamente na empresa. Então, chegando agora, né, nas teorias motivacionais, que seriam então ali a pandemia, que ocasionou e levou ao teletrabalho, trabalho remoto, e consequentemente interferiu na motivação desses trabalhadores que ficaram sujeitos a esse regime. Então, ali a motivação ela seria essa junção dessas forças analógicas internas e externas do ser humano. Então, aqui no estudo a gente traz a teoria das necessidades de Maslow, teoria dos dois fatores e teoria das necessidades. Então, enquanto para Maslow, ele traz ali as necessidades divididas em necessidades básicas e secundárias. Então, as básicas ali, elas se referem às necessidades mais primitivas do ser humano, alimentação, segurança. Já o segundo grupo, as secundárias, ela já está ligada ali às experiências, aos vínculos, aos treinamentos, toda essa parte mais organizacional. Enquanto na teoria dos dois fatores, de Herzberg, ele traz aí os fatores higiênicos, que referem às condições que rodeiam o empregado enquanto ele trabalha, e os fatores motivadores, que seriam referentes ali ao conteúdo, às tarefas exercidas, aos deveres, às ocupações. Então, são esses fatores motivacionais que ele vai produzir esse efeito duradouro de satisfação ou não do funcionário ali na empresa. O estudo, então, aborda também a teoria das necessidades, e que foi desenvolvido por volta ali da década de 60, que se traz as necessidades de realização, que seria ali a necessidade de se alcançar a excelência e o sucesso que o indivíduo tem, é a necessidade de afiliação, que seria ali as pessoas se relacionarem, se sentir, ter esse contato, esse convívio com as demais pessoas, e por último a necessidade de poder, que seria aí a necessidade e o desejo de controlar e de exercer influência sobre as outras pessoas. Então o estudo, a gente visa entender a motivação desses trabalhadores, né, que estavam ali, quando surgiu a pandemia, foram inseridos no teletrabalho, no trabalho remoto, e como ele se sente em relação a isso, correlacionando as teorias motivacionais. O objetivo geral é a gente visa associar as variáveis das atividades laborais, né, exercidas no regime de home office e os efeitos que ela vai causar aí na motivação desses trabalhadores. Objetivos específicos, então, seria identificar essa percepção relatada por esses trabalhadores durante esse período pandêmico, a relação entre a motivação e os impactos que ela traz na qualidade de vida profissional, e também analisar as vantagens e as desvantagens desse trabalho exercido de maneira remota durante o período pandêmico em função do Covid-19. Quanto aos procedimentos metodológicos, a pesquisa apresenta uma abordagem descritiva, natureza quantitativa e qualitativa, com referencial teórico de caráter bibliográfico e fundamentação teórico-metodológica, uma pesquisa de campo com coleta de dados primários. A coleta de dados se fez por meio da ferramenta do Google Formulários, e a amostragem, então, ela abrange 4 instituições de ensino: a Unespar, campus de Campo Mourão, Colégio Prefeito Antônio Teodoro de Oliveira, ambos do município de Campo Mourão, Colégio Estadual Santana de Itapejara e Colégio Estadual 11 de Abril, esses dois aqui do município de Itapejara. Quanto aos resultados e discussões, o perfil dos nossos respondentes, nós obtivemos 46 respostas. Destes, 54% dos respondentes foram do Colégio Estadual Santana de Itapejara, Colégio Estadual 11 de Abril e a Unespar obtiveram 17%, enquanto o Colégio Estadual Prefeito Antônio Teodoro de Oliveira obteve 10%. O gênero feminino ele foi predominante, com 65%, frente a 34% do gênero masculino. O estado civil e número de filhos, a maioria dos respondentes indicou ser casados e sem filhos, 37%. O questionário utilizado ele é composto por 15 perguntas, o modelo da escala Likert. E a primeira pergunta é: me sinto mais motivado trabalhando em casa e o trabalho é prazeroso e me traz satisfação? Essa questão foi um pouco balanceada, 41% da amostra concordou com essa afirmativa, frente a 37% discordando. Então aqui a gente traz Ferreira, 2011, que ele aborda que o trabalho por si só já é um fator motivador para os funcionários. Então aí, pelo fato dele já gostar do que faz na maioria das vezes. Então esse se torna de forma natural um ponto motivador. Na segunda pergunta, quanto à produtividade, se ela aumentou, 40% dos questionados, eles sentiram que teve aumento sim na produtividade na forma de teletrabalho ou trabalho remoto, contra 35% que discordam. Então aqui a gente traz que
Ferreira 2011, ele aborda que a produtividade está diretamente relacionada à motivação, já que pessoas motivadas costumam produzir mais e melhor. Na questão 3, meu trabalho me traz um sentimento de realização profissional e sou reconhecido pelos resultados que alcanço. Foi a maior de todas as 15 afirmações. Então, 65% dos profissionais, eles concordaram que ele se sente ali realizado profissionalmente, enquanto 11% eles discordaram. Com a motivação intrínseca de cada indivíduo. Então, ele se refere a não só recompensas físicas, mas recompensas psicológicas, reconhecimento, o respeito, a realização. O home office interferiu ou atrapalha a vida pessoal particular ou a convivência ali na casa, na residência do trabalhador. Então, 55% dos respondentes concordaram que sim, o home office ali, então ele interfere nessa comunicação que tem nessa vida particular. Então, não há essa diferença, essa disseminação entre o que é trabalho pessoal e o que é o trabalho pessoal do funcionário. Na questão 5, meu contato com meus colegas de trabalho superiores diminuiu durante o trabalho remoto. Então, aqui, 52% dos respondentes eles concordaram que sim, então esse contato diminuiu e é um fator que interfere diretamente na motivação, que como citado lá na teoria motivacional, por exemplo, de Maslow, quando ele não tem esse contato, esse vínculo, alguns fatores interferem para que ele não se alcance essa motivação. Na questão 6, me considero satisfeito com o reconhecimento e o feedback que recebo dos meus superiores. 40% dos respondentes, então, eles concordaram que estão satisfeitos com o feedback que tem o retorno. Então, mesmo não estando trabalhando lá nos colégios, no ambiente físico ali, está trabalhando de maneira remota, ele sente que o feedback que é realizado satisfaz a necessidade. Pude planejar e organizar meus horários de acordo com minhas necessidades. 48% dos respondentes, então, eles concordaram com essa afirmação. Então, ali, trabalhando no regime remoto em casa, pôde conciliar suas atividades com as outras necessidades particulares de uma maneira que atribuiu mais tempo livre. Mas, mesmo assim, todas as atividades que eram obrigações foram realizadas. Entretanto, 35% eles discordaram com essa afirmação. Então, eles não tiveram mais tempo livre. Pode ser que, ao contrário, tiveram menos. Fator que pode estar atrelado justamente à questão número 8, que a questão é: julgo ser cobrado e pressionado a trabalhar por mais horas do que minha jornada de trabalho? Então, nessa questão, 57% dos respondentes, uma quantidade expressiva, respondeu que sim, se sente mais cobrado. Então, quando ele se sente mais cobrado e que a jornada de trabalho está excedendo o que seria o limite, ele não consegue se planejar e acaba exercendo atividades sem horários específicos. Na questão 9, tenho domínio e acesso à internet, como equipamentos adequados, computadores, notebook, Wi-Fi, adequados e modernos. 63% dos respondentes concordam, entretanto 15% discordam. Esse é um valor muito significativo, porque no estudo nós abordamos ali profissionais da área da educação, que tinham justamente que estar ali vinculados às atividades. Então, nós estamos falando ali dos fatores básicos para que eles possam estar exercendo as suas atividades. Então, grande parte dos entrevistados citou que os equipamentos de trabalho, a conexão à internet, não foram fornecidas aí pelas escolas, no nosso estudo, mas sim foi o uso de equipamentos pessoais, e pessoalmente, pelos esforços que realizam no meu trabalho. Então, novamente, uma quantidade significativa, 54% dos respondentes discordaram que não se sentem bem recompensados. Então, ali existe um grande senso de desvalorização das atividades desses trabalhadores no regime. Seguindo para a próxima questão, me foi oferecido treinamento e orientações claras o suficientes para que meu trabalho fosse realizado de modo remoto. Novamente, uma quantidade muito significativa, 57% dos respondentes responderam que não, que discordam dessa afirmação. Então, aí, citaram que não tiveram os equipamentos fornecidos, utilizaram os equipamentos profissionais e também não se teve um treinamento adequado. Então, eles tinham as ferramentas e muitas vezes alguns não sabiam fazer. Dessa forma, não realizavam o seu trabalho da melhor maneira possível e se desmotivavam. Um outro ponto para citar, referente à questão de treinamento, é que o teletrabalho, o trabalho de regime remoto, home office, nas instituições de ensino, ele foi adotado ali como uma medida que seria provisória, uma medida momentânea. Então, se tinha essa perspectiva que seria poucas semanas e logo retornariam. Então, por esse motivo, ele justifica um pouco a questão de esses funcionários não terem esse treinamento, por não se ter ali de início pensado que seria uma situação que perduraria por mais tempo do que o esperado. Então, na questão 12, as condições físicas de trabalho da minha casa são satisfatórias. Seria um espaço adequado, ter ali um escritório, um mobiliário, uma ventilação, um ambiente adequado para que se possa realizar as atividades do dia a dia, de forma remota. Então, aqui, 46% dos respondentes concordaram que sim, possui esses materiais adequados, entretanto, 35% responderam que não. Novamente, são números significativos, porque são fatores básicos, equipamentos, mobílias, tecnologia, para que os funcionários exerçam ali suas atividades e que não venha a causar prejuízo. A teoria de Maslow, que seria ali uma necessidade, bem das primeiras, das necessidades básicas, também a teoria de Herzberg, a teoria dos dois fatores, seria relacionado aos fatores higiênicos. Então, ali não supriria essa necessidade e desmotivaria os funcionários. Custos adicionais, como energia, internet, equipamentos de trabalho, acabaram superando as expectativas de economias, que seriam referentes ao transporte até o local de trabalho, alimentação, fora da sua residência. Então, nessa questão, 41% dos respondentes eles concordaram que os custos adicionais eles foram superiores. Então, ali, os nossos respondentes eles citaram, por exemplo, que não tiveram ajudas com despesas de internet, de energia, de luz, tiveram que fazer aquisição de novos equipamentos, tudo isso foram valores ali retirados dos seus gastos pessoais. Então, não se teve ali economias quanto a isso, e sim gastos.
Na questão 14, sinto que o home office me causou impactos psicológicos negativos, bem como interferiu em minha saúde mental. Novamente, ali, 41% dos respondentes, eles concordam que teve esses impactos negativos. E aí se torna, então, um grande desafio para as instituições, né, no regime de home office, conseguir conciliar esse momento difícil de pandemia que estamos vivendo com ali, impactos que sejam não negativos, mas sim positivos. E por último, ali a questão número 15, me considero inseguro com o retorno das atividades presencial devido ao coronavírus. Então, aí no encerramento dessa pesquisa, que foi ali em 2021, 57% dos respondentes ainda se sentiam inseguros, consideravam então aí, o isolamento uma forma de segurança. Temos o quadro de vantagens e desvantagens de acordo com a percepção dos respondentes. Então, aqui, como vantagem, eles citam menor risco de contaminação, só que em consequência disso, por estar trabalhando ali em casa, aumento da carga horária. Outra vantagem, flexibilização dos horários para estar exercendo suas atividades, só que como desvantagem o isolamento e a falta de interação ali com os demais colegas e com os próprios estudantes. Próxima vantagem, a agilidade nos processos realizados ali no dia a dia, como uma desvantagem a redução do foco e da concentração para estar exercendo essas atividades. Próximo ponto ali, trabalhar perto da família, porém uma desvantagem de estar trabalhando ali em seu ambiente doméstico seria a falta de estrutura específica, tanto por parte dos profissionais quanto por parte dos alunos ali para estarem tendo acesso a esse trabalho remoto. Outra vantagem citada seria ali o conforto em trabalhar em casa, porém uma desvantagem seria essa diluição da vida pessoal com o trabalho, a vida profissional. Outra vantagem citada é maior rendimento e produtividade que nós identificamos desses funcionários, porém, uma dificuldade que gera seria esses gastos extras, que gera como água, luz, energia, então seriam esses gastos com equipamentos. A última vantagem que a gente cita aqui seria o contato com novas formas de ensino. Porém, como é citado anteriormente nas outras questões, não se houve treinamento. Então, a desvantagem seria essa falta de capacitação para se trabalhar com essas novas ferramentas e plataformas de ensino. E aqui trazer então as considerações finais. O home office então ele trouxe muitos desafios externos, como a falta de estrutura básica, não houve capacitação, suporte adequado, para que os funcionários então se adaptassem a esse novo modelo de trabalho, home office. Surgiu também desafios emocionais, psicológicos relacionados a esse sentimento de isolamento. Porém, a flexibilidade de horários, a agilidade, a facilidade em determinados processos e o próprio conforto de trabalhar em casa foram fatores na quais os participantes se mostraram motivadores. Então, analisando as informações levantadas através da pesquisa, de forma geral, os trabalhadores dessas 4 instituições de ensino, eles se sentiram motivados a trabalhar em casa e percebe-se, então, uma intensa força intrínseca, então, essa força interna e um forte senso de realização ao realizar ali os seus trabalhos de maneira do home office. Então, aqui nós trazemos as referências utilizadas no artigo. Com isso, então, nós finalizamos a apresentação do nosso artigo. Agradecemos por você ter chegado, ter assistido até o final e até a próxima. Tchau, tchau.